Olá, gente! Mais um episódio muito especial começando. E hoje, assim, infelizmente a Fefe não tá aqui comigo. Como vocês sabem, nossa Fefe tá grávida. E aí tem todo esse rolê, toda essa coisa de mãe, de empreendedor. E a gente entende super, mas mais uma vez, ela mandou um mega beijo especial pra todo mundo. Vocês sabem que ela está aqui de coração. Mas, assim, vocês sabem que a gente tá bem representada. E a nossa convidada hoje, gente, além de muito especial, ela vem pra fechar essa nossa segunda temporada, que foi assim, vocês viram, né? A gente recebeu mulheres extraordinárias. A gente falou sobre diversas coisas. A gente falou, inclusive, sobre o que as pessoas falam que a gente não pode falar. Sobre política, sobre religião, sobre tudo aquilo que a gente, como mulher, quer se posicionar, quer falar, quer ouvir, quer aprender com outras mulheres. E hoje eu tenho a honra de receber uma pessoa que me ensina diariamente por causa do projeto que ela criou. Então, assim, com muita alegria, Lari. Seja muito bem-vinda, Laris Rodrigues, da Hábitos que Mudam, que eu sou, assim, fã. Quando eu fiz o convite lá via e-mail, eu já era tua fã. Aí a gente começou a conversar, virei mais tua fã ainda. E agora eu me considero tua amiga, entendeu? Sim. Seja muito bem-vinda, obrigada mesmo por ter topado estar no WeTalk. Esse espaço aqui é um espaço que a gente é quem a gente é mesmo, que a gente conversa sobre tudo, que a gente fala, que a gente dá espaço para as pessoas nos contarem sobre a vida dela, sobre os projetos dela. E eu não poderia ter uma temporada de WeTalk e não ter hábitos que mudam aqui. Pelo amor de Deus, Ah, gente. Seja muito bem-vinda. Esse espaço é seu, essa casa aqui é sua. E a gente tá em paz aqui, tá em casa. ai, Lê, eu tô muito feliz. Quando você me convidou, a gente tava naquela correria, né? Que a vida é Eu no assim, né? Rio, você aqui em SP. E eu pensei assim, eu preciso participar desse podcast. Eu amei, eu amo o que você faz, amo o que vocês fazem. Mas, gente, deu um delay, demorou pra acontecer. Primeira oportunidade, falei, acho que chegou a hora de ir Chegou pra a SP, hora. encontrar a Lê e falar nesse podcast. Eu assisto, eu ouço, e assim, essencial a gente ter Muito essa legal. liberdade, ter essa troca. E ouvir outras mulheres falando Eu sobre aqueles vi. assuntos que a gente nem sabe como falar, e quando você traz alguém que tem experiência naquilo, fica mais Propriedade, fácil, né? propriedade, exatamente, autoridade, fica mais fácil de entender. Então, assim, eu estou extremamente feliz, vamos papear muito, falar sobre coisa séria, E é assuntos isso. aleatórios, e a gente tá junto. Demais. Eu acho que assim, a primeira coisa que eu até brinquei antes da gente começar foi assim: eu já vou perguntar te começando, se você imaginava, Lari, você imaginava que a Hábitos, para quem ainda não conhece Hábitos que Mudam, que é esse projeto incrível que a Lari criou, que a gente tava aqui, será que é uma plataforma? Será? O que que é? O que que é Hábitos que Mudam? Você imaginava que essa ideia que você criou, e daí você pode contar pra gente como que isso surgiu e trazer, acho que pode até puxar um pouquinho mais lá de trás, de sua formação, enfim, para as pessoas do outro lado te conhecerem. Você imaginava que você ia estar aqui hoje? Dando entrevista para um podcast, contando da sua vida, participando de vários eventos super legais aqui em São Paulo que você vai estar participando. Você imaginava? Me conta. Ó, eu sempre digo assim, o Hábitos ele começou realmente genuinamente. Não tem como eu dizer, não, eu já achava que ele viraria um projeto, uma comunidade a maior de rotina criativa do Brasil. E quando eu falo isso, não é nem para dizer, ah, eu sou a maior comunidade de rotina criativa do Brasil. Não, mas é porque nós somos a maior comunidade de rotina criativa do Incrível. Brasil, realmente somos. E eu já te falei um pouquinho, né? Eu comecei o Hábitos porque eu engravidei. Uhum. Quando eu engravidei, eu precisava urgente de uma forma de não perder o ritmo da minha vida. Eu estava na faculdade, terminando a faculdade, e tinha acabado de ser efetivada no cargo de planner. Falei, olha, ok, tem um bebê vindo aqui? Tem, mas eu não posso perder o ritmo da vida. E eu tinha uma rotina legal. Mantinha atividade física, rotina social, mais trabalho. Na verdade, eu estava acabando a faculdade, eu estava entregando só o TCC já. Uhum. E eu pensei, eu acho que eu vou começar a compartilhar com outras pessoas como que eu estou fazendo para gerenciar todo esse tempo. Para organizar todas essas mil coisas que você Isso. tinha, né? Vou pegar o que eu já faço na minha rotina de planner, né? Já usava várias ferramentas, Trello, Notion, na época a gente usava Basecamp, não sei se você já ouviu falar no Sim, Basecamp. super. É muito comum, né, na É muito. publicidade a gente usar. E eu falei assim, eu vou começar a estudar mais programas, mais ferramentas e dar dica para as pessoas. Com isso, eu misturei o quê? Criatividade também, que é essa coisa do papel, essa coisa do lúdico, né? Da gente se resgatar, sair só do digital E e que um é o que pouco diferencia a cronológico. gente, né, Lari? Exatamente. Eu comecei a compartilhar desde dicas de mapa mental até Uhum. ferramentas. Assim que o Hábitos começou. E eu usava bullet journal na época. Então, Uhum. assim, compartilhava os layouts, a galera gostava daquilo ali criativo. Era meu hobby, nada além de um hobby. Só que com o tempo começou a crescer. E as pessoas pediam, fala sobre isso aqui, fala Uhum. sobre isso aqui. Ah, compartilha um pouco como que é a sua rotina tal. Como que você faz a tua rotina matinal? Como que Uhum. você...
E coisas que pra mim eram muito simples. Uhum. Eu realmente valorizava ter uma rotina matinal, ter uma rotina noturna, ter rituais. Lia muito sobre isso, comportamento. E o hábito foi crescendo. De uma Só forma que completamente orgânica e natural orgânica, mesmo, né? natural. Sem nenhuma Sem pretensão. pretensão de ser empresa, de, né? Nada. Eu lembro que o meu chefe, quando eu trabalhava em agência, ele falou assim: Ó, eu vou ser o primeiro investidor do Hábitos. Olha Sério. Eu falei assim: não, Derek. Derek, você não vai investir no Hábitos, porque o Hábitos não está à venda, não está disponível Sim. para investimento. Ele é o meu hobby e eu não quero monetizar. Eu não quero Olha só, monetizar esse a nossa hobby. mente. Fechadíssima. E aí, E porque dá medo, né, Lari? dá medo, eu não queria Você perder imagina, aquilo. perder o controle, ou Sim. aparentemente perdeu o controle, mas assim, crescer e expandir nesse nível. Como E assim, acreditar, né? na verdade. Será que isso é possível? Eu trabalhei durante muito tempo com estratégia digital. Trabalhei com vários nomes no mercado, sabe? Nossa, com vários. Desde música até o cultural mesmo, né? Uhum. Trabalhei com muitas editoras. Então, assim, sempre estava nesse meio de conteúdo, de criação, de planner e tudo Sim. mais. Eu via os conteúdos viralizando. Eu fazia os conteúdos E viralizar. sabia o que funcionava, né? E sabia o que funcionava e o que não funcionava. Mas eu sabia também que, poxa, o nome já era importante. Começar pequeno e viralizar e conseguir. Talvez não. Talvez não funcione. Mas eu já tinha blog desde muito nova, quando a gente já conversou sobre isso, né? Gente, as conexões. Eu e a Lari, vocês não estão entendendo. Acho que a gente tem que fazer um outro episódio Só sobre pra contar isso. a nossa história. Vai contando aqueles filmes que são duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, a gente vai contando a nossa história pra Isso. vocês irem vendo os matches. Perfeito. Já tinha blog, aquela experiência de como que a gente faz conteúdo e tudo mais. O Hábitos cresceu. E eu, na agência, continuei 2 anos ainda, do Hábitos, 2 anos, até que ele bateu 10 mil seguidores, sem nenhum esforço. Só ali. Eu vou lançar um e-book gratuito para poder ajudar as ver. pessoas. Rotina criativa e hábitos que mudam. E até esse momento, Lari, nada de vai virar empresa, tá crescendo aqui, mas é só meu Nada. hobby. É meu hobby. Não, eu quero ajudar as pessoas. Eu ajudo as pessoas. E de quebra, eu também tinha no meu portfólio. Essa parte já era intencional. Como o meu blog também foi intencional lá, quando eu criei. De saber que aquilo ali era uma forma de eu conseguir trabalho em redação publicitária. Mas pra outras coisas, não pra... Exatamente. Mas o hábito era assim, tá, se eu falar para as pessoas que eu tenho um projeto que ele é grande, elas vão acreditar que eu sou capaz de fazer a marca delas ser grande, se tornar grande. E aí, o hábito cresceu, 10 mil, vou lançar um e-book gratuito. Uma amiga minha, Tati, falou assim, cara, você não vai lançar esse material gratuito. Aí eu disse, você é louca, claro que eu vou, eu fiz para dar agora, em comemoração de 10 anos. Ela, não, você não vai fazer isso. Você não vai. Olha só. E aí eu falei, tá, vou falar que eu tô vendendo por um valor e vamos ver o que as pessoas acham. Um valorzinho simbólico, né? Simbólico, vou botar uma coisa boba. O Hábito fez 20 mil no e-book. Assim. Primeiro lançamentozinho. Sem nada. Não teve conteúdo para aquilo. Uma divulgação e foi. Hoje esse e-book já faturou muito mais. Absurdamente. Esse e-book nunca teve nenhum anúncio pago. Até hoje ele não é divulgado. Ele é um produto que tá lá, ele já fez mais de 200 mil. Sem nenhum tipo de giro aí. Assim, falando de valores, só pra gente poder perceber que às vezes a gente acha que um projeto não vale nada, até você ver. Aí quando eu fiz isso, eu falei assim, ué, que é isso, né? O que tá acontecendo? Então talvez é pra movimentar. Nessa hora, porque chegou um momento que ela falou pra mim uma coisa que foi um divisor de águas. Ela falou assim, cara, você precisa vender esse e-book, porque você precisa se pagar as horas que você dedica pra esse projeto, Exatamente. Eu não saía. Eu passei pelo menos 1 ano e meio do Hábitos que eu passava meu sábado e meu domingo em casa criando conteúdo, fazendo vídeo, gravando coisa, fazendo layout, enfim, estudando sem ganhar nada. E eu falava, eu tenho um projeto e eu não quero. E eu lembro também de um livro que eu li chamado O Poder do Tempo Livre, do Luciano Braga. Esse livro é incrível. E ele fala muito dentro do livro que em alguns momentos você vai precisar negociar. Para tirar um projeto paralelo do papel, você precisa negociar com as pessoas e falar, eu não posso porque eu estou trabalhando num projeto. E eu já fazia isso, num projeto que não era rentável. Então, assim, quando ela falou, você precisa pagar as horas que você passa trabalhando, aquilo ali virou uma chavinha e começou a funcionar na minha cabeça. Sim. Incrível. E sabe o que é o mais engraçado, né? É esse pensamento que eu não sei de onde que ele foi plantado nas nossas mentes, mas que primeiro que assusta a gente muito, assim, a gente tem uma ideia, mas, pô,
Até onde, por exemplo, eu vejo muito assim, muitos projetos que nascem, né? E muitas pessoas ou param no meio do caminho, ou acreditam que não podem cobrar por aquilo. Como é, por exemplo, você contando aí, como é importante a gente ter essas amigas que, cara, vão falar assim, não, acorda, né? Acorda, porque a tua ideia vale, mas nós mesmos não conseguimos ver o quanto aquilo que a gente está fazendo de projeto, de ideia, de enfim, tem valor e merece ser pago, porque a gente acha errado cobrar, Uhum. né? A gente falou muito sobre isso em alguns outros episódios aqui do podcast. A gente acha errado cobrar, a gente acha errado cobrar pela nossa hora, pela nossa mentoria, pelo nosso tempo. Nossa, E a gente sim. se engana pensando que ajudar as pessoas precisa de ser de graça, né, Lara? A gente não precisa ajudar ninguém de graça. É óbvio que a gente e já entrega, a Hábitos entrega, a Refill Woman entrega conteúdos muito valiosos para as pessoas. A gente não vai parar de fazer o que a gente acredita. Mas a gente também tem um boleto para pagar, ou vários boletos para pagar, na verdade, né? E uma vida e um tempo de dedicação do nosso projeto que merece ser remunerado também, Sim. né? E é loucura porque a gente duvida muito da nossa capacidade de merecer aquilo, né? Eu passei muito por isso. Então eu imagino que você passou por isso também. E que massa ver essa disrupção que fala assim, meu, olha só, do nada o e-book fatura 20 mil reais. Eu fico querendo imaginar a sua cara vendo que você tinha faturado 20 mil reais. Não, assim, isso é muito doido porque não é só esse marco significativo. Quando ele começou a faturar, eu fiz meu primeiro publi. Uhum. E eu não sabia como cobrar. Começa daí. E você não consegue falar. Não é fácil achar agência para criador de conteúdo nesse porte. Hoje eu tenho até algumas, mas assim, Sim. até para você entrar é difícil. Uhum. Eu já mandei, vamos dizer aí, pelo menos uns 3 e-mails para agências que cuidam de criadores de conteúdo e eu não consigo. Eu simplesmente não consigo marcar uma reunião. Uhum. E eu fico pensando assim, sendo bem sincera, cara, eles estão perdendo muito dinheiro. Então, muito. Muito. Sabe? Uhum. Vamos lá, eles estão perdendo muito dinheiro. Não sou eu que tô perdendo dinheiro. Eu tô perdendo também porque talvez um comercial de ponta seria muito melhor. Sim. Mas eles estão perdendo. Eles são comercial. Eles fazem o negócio acontecer. Olha os comerciais aí vendo essa Ó, conversa. lancei. E aí, eu fechei o primeiro publi. O meu primeiro publi pagava o meu salário. Eu falei assim, nossa, meu primeiro publi. Uma oportunidade aqui, hein? Naquele momento, nos próximos 6 meses, eu fechei pelo menos 5 publis. Um deles foi um publi para um banco, que era no período de 2 meses, e pagava basicamente 4 meses do meu salário. Olha só. Eu olhei e falei, meu, não dá. Isso aqui não pode mais acontecer. Eu não posso ganhar mais num projeto do que eu ganho trabalhando. Não faz sentido. Não faz sentido. Eu preciso escolher para onde eu vou e no que eu vou me dedicar. E aí eu falei, eu vou sair da agência. Porque aí a conversa é sobre o nosso tempo, né? Isso. O que você dedica de tempo e qual é o retorno que aquilo tá te dando. Não fazia mais sentido. E aí eu olhei, foi um marco muito importante, porque eu sempre amei trabalhar com publicidade. Eu sempre gostei do digital. Inclusive, até hoje eu sinto falta. Eu sinto falta de pôr o hábito de lado. É isso. De não sei o quê. Não, e pôr a minha marca de lado e pegar outras marcas, Sim. sabe? Pra sair um pouco do mercado, né? Exatamente. E aí eu falei, ó, eu vou sair da agência no ano que vem. Já tava no meio do ano, né? Então, assim, já avisei com antecedência. Não tem negociação, não tem nada, eu vou me dedicar. Quando eu decidi sair, eu falei novamente, joguei pro universo. Eu tô pronta pro trabalho que vier e eu tô disposta aqui a fazer acontecer. Nunca mais a gente parou de fechar publi. E assim, tinha como óbvio, meses e meses que eu ganhava, tipo, sei lá, 10 vezes mais do que eu ganhei na agência. E eu falei, como que eu não acreditei nisso? E aí eu volto num ponto importante que é, quando você falou agora, de a gente não ver valor, na verdade não saber como remunerar, como cobrar, como monetizar os projetos que a gente tem. Porque valor a gente sabe que eles têm. Sim. É simples. Você põe a mão numa parada, você acredita, você cria estratégia para ela, você estuda. Você sabe que ela tem valor. Sim. Mas você não sabe qual o preço. Você não sabe como precificar. É isso. E aí eu olhei e pensei assim, o Hábitos hoje é uma comunidade e ele é rentável. Ele se banca. Mas para onde que nós vamos? Como que a gente vai pôr projetos no mundo sem que eu comece a falar para as pessoas assim, olha, eu te dava conteúdo de graça, mas agora eu tô te cobrando. Sem que parecesse isso. Porque esse era o medo. A gente cresceu muito, o Hábitos hoje tem mais de 400 mil seguidores, as pessoas veem o Hábitos que Mudam como uma página que elas entram e pegam o que elas precisam. É assim, elas vão lá e falam assim, hoje eu tô precisando
Aí o hábito exposta sexta-feira no checklist. Vou lá e vou ver o que tem hoje. Então elas vinham desse jeito, como que elas vão pagar pelos serviços? Sim. A gente precisa se comunicar. Não vou conseguir vender para todas essas pessoas, isso é óbvio, é importante que as pessoas saibam. Não se iludam real com páginas grandes, achando que a página tem 1 milhão de seguidores e vai faturar, tem página muito menor faturando muito mais, por estratégia de venda, posicionamento. Exatamente. E eu olhei e falei, olha, não é porque isso aqui tem um valor, um preço, que ele deixa de ser importante entregar. Eu já entrego muito de graça. Eu já entrego tudo de graça. Sim. Se as pessoas não estão dispostas a pagarem pelo que elas acham que vale, o plus e tudo mais, a gente encontra outras pessoas. Não é o projeto que para de funcionar. A gente encontra outras pessoas nesse caminho. A gente encontra um novo público. E tudo bem que as pessoas consumam a página, o que a gente dá de graça, nenhum problema. Mas os nossos projetos precisam ser rentáveis. E eles precisam valer muito. Aumentei o valor de público. Joguei para o universo, olhei quanto que valia, o tempo da equipe, mais o tempo de contrato, mais o meu tempo. Fiz aquele cálculo todo para poder... E funcionou. Quando eu mandei o primeiro, eu pensei, não vai. Não vai. Foi. Aceitou? Então tá funcionando. Que incrível isso, sabe? Porque eu vejo muito assim, primeira questão assim, a coragem, né? Coragem, acho que é uma parada que assim, coragem e a fé, né? E a fé. Juntinho. E a fé de tipo assim, coragem e fé. Segura na mão de Deus, do universo, de tudo e vai. Porque assim, cara, olha que massa. Você já tava criando uma parada que tinha muito sentido pra você. Que tinha muito valor pra você. E aí, além do sentido, além do valor, você já estava entregando conteúdo e você entrega, porque eu acompanho, eu sou uma consumidora da Hábitos, eu tenho que admitir aqui, todo mundo sabe, né? Você entrega conteúdos realmente que ajudam a gente, cara, a mudar um pouquinho que seja da nossa vida. Porque ler os posts, ler o checklist da sexta, ler o que for, ler um post do blog, me ajuda um pouquinho a ser melhor. Então isso já é muito positivo, né? Tu consegue pegar isso e tu ainda consegue transformar isso numa parada que, que paga tuas contas, que sustenta uma equipe, que gera emprego para a sociedade, para outras pessoas. Isso é muito incrível, né? Eu acho que isso é muito inspirador para as pessoas que estiverem aí do outro lado ouvindo, para a mulherada ouvindo, de, tipo assim, cara, coloca a tua ideia, tira essa ideia do papel, faz isso acontecer. Eu sei que parece muito impossível às vezes, mas a gente aqui é prova viva de que, colocar a mão na massa. A minha mãe sempre fala que o trabalho devolve a mais pura verdade. Nossa, colocar a mão na massa, colocar valor nessa massa também é importante, né? E assim, e acreditar de fato, não tem como não virar, né, Lari? Essa sua frase foi perfeita, essa da sua mãe. O trabalho devolve. O trabalho devolve. Colocar valor, é isso. Esse é o ponto. E assim, sua fala foi perfeita. Eu quero compartilhar só esse trechinho, assim, sabe? No Rio. Por quê? De fato, a gente olha para um projeto e não faz sentido. Você não consegue criar uma estratégia para que ele de fato funcione. Só que só tem um jeito de fazer ele funcionar. Tentando todo dia. Todo dia. Todos os dias você vai fazer. O que eu tenho pra fazer? E aí eu sempre dou uma dica no Hábitos, aí já vira um pouquinho, vamos lá, né? Aqui, a rotina. Não, mas vamos lá, já anotem papel e caneta na mão, gente. Como que a gente tira uma ideia do papel? De fato, a única forma, quando tá tudo assim, tá perdido na mente, fez um mapa mental, não funcionou, porque tem vezes que não funciona, né? Você joga um mapa mental, vai vindo tudo bonitinho. Mas não vai funcionar. Quer tirar uma tarefa por dia? Eu não sei onde eu vou chegar, mas eu tô andando um degrau todos os dias, eu tô subindo. Então hoje eu vou eu vou criar o e-mail do meu comercial. Eu vou criar o e-mail que eu vou entrar em contato com as marcas. Meu único compromisso do dia é esse. Não tem lista cheia de tarefas, não tem um monte de coisa. É isso? Beleza, é isso. Amanhã eu vou criar uma apresentação do PPT. Vou botar lá. Não sei onde eu vou criar. Onde eu me familiarizo mais? Hoje tem várias ferramentas, tem Canva, tem PowerPoint, e-mail, o que você quiser. Vou começar lá. Beleza. Agora eu tenho essas duas coisas prontas. O que eu preciso fazer? Eu vou criar um projeto para uma marca, eu vou apresentar para ela isso aqui. Esse é o meu ponto. Tá. Passou o tempo, você fez tudo isso. Tô dando um exemplo, obviamente, da minha realidade. Não tive retorno. Agora eu vou analisar tudo. E eu vou ver o que aconteceu aqui. Qual foi a ponta? O que eu preciso melhorar? Talvez hoje eu ainda não consiga me comunicar com as marcas. Talvez hoje eu ainda não consiga virar para uma marca e fazer com que ela veja valor no meu projeto a ponto de fechar alguma coisa comigo. Então, eu vou precisar chamar a atenção dela de uma outra forma. De que forma eu posso chamar a atenção? Quais são os conteúdos, né? As possibilidades ali de compartilhamento, de engajamento e de entrega maior. O que eu posso oferecer de diferente? Então, eu vou tentar. Porque a minha única possibilidade é tentar diferentes formas de criar conteúdo, né? Para o meu negócio,
de mostrar que o meu projeto é valioso e que ele é importante. E aí a gente vai fazendo. Durante muito tempo não dá certo. 2 anos. 2 anos pro Hábitos se tornar alguma coisa rentável. Mesmo que eu não tivesse a intenção, ainda assim ele demorou 2 anos para aflorar. Para que as marcas me enxergassem e eu também me enxergasse. Sim. Não foi simples. Fundamental, né? E aí parece que é isso. Empreender e criar um projeto, criar uma plataforma, criar uma comunidade, uma startup que seja, tempo, né? leva tempo. Você vai ver alguém que conseguiu? Não. Ninguém consegue do nada. Por que ninguém consegue do nada? Porque hoje, talvez, ela tem lá uma marca que ela conseguiu em 1 ano. Mas e 5 que ela tentou fazer antes e faliram? Exato. E não deram certo. É isso que vale. Ah, mas a primeira vez que ela tentou essa marca aqui funcionou. Essa aqui. Mas ela teve 5 Todo o background. É isso. Exatamente. E é muito louco, né, Lari? Porque, assim, eu fico vendo pela própria Beautiful Woman, tá? Sobre a importância da nossa consistência. E as pequenas vitórias. Saber celebrar cada pequena vitória que a gente tem como negócio, como marca. E você estava falando desse passo a passo aí, e eu fiquei pensando em algo assim, que, cara, como é importante também, beleza, uma marca ainda não viu o valor suficiente no meu projeto para poder pagar, de fato, por aquilo. Mas, pô, tu tem toda uma comunidade ali que você pode construir, né? Ok, não tem uma marca, mas, pô, você tem pessoas. Sim. Tem gente do outro lado que tu pode se comunicar, que tu pode ouvir, que tu pode criar um relacionamento. E tudo que as pessoas querem hoje, que as marcas querem, que a gente quer, é gente. Gente precisa de gente, eu sempre falo isso. Nossa. Sem gente, a gente não vai pra lugar nenhum, né? Então, assim, cara, eu vejo a galera aí com essa ânsia de ficar famoso, de não sei o quê. Cara, que tal tu começar a se comunicar com o público do teu Instagram, com as 5 pessoas que te seguem ali, mas que gostam do teu conteúdo, que gostam do teu engajamento, que acreditam no que tu faz. Talvez essas 5 pessoas ali, cara, vão te dar o impulso necessário pra começar a falar com 10, pra depois falar com 15, com 30, e por aí vai, né? Eu acho que é importante a gente trazer essa consciência de que a gente começa no baixo, porque eu vejo uma galera hoje querendo pular as etapas que não tem como ser puladas. A gente precisa passar pelas etapas, né? Eu mesma já fui a pessoa que queria pular, sei lá, cara, não tem como, eu tenho que passar pelo processo. Eu acho que é muito importante a gente falar de processos. Eu, como seguidora aqui da Hábitos, né, como já falei 35 vezes aqui nesse podcast, eu sempre vejo, cara, porque, cara, é um dia de cada vez. Em cada dia, eu preciso me vencer. Porque a gente é uma luta contra nós mesmos aqui o tempo inteiro, né? Preciso me vencer. Então, eu preciso, avançar um pouquinho mais no projeto, ou avançar um pouquinho mais na minha alimentação, ou melhorar um pouquinho mais no meu hábito de exercício físico, porque daí eu vejo que você é uma pessoa, e a gente pode falar disso depois, muito focada em exercício físico, em cuidar da mente, porque se a gente não estiver bem, cara, com o nosso corpo, todo o resto vai desandar. Então, assim, são pequenos progressos que a gente vai fazendo dia após dia, que ajudam a gente a chegar até esse lugar que a gente nem sabe que lugar é esse, mas que as pessoas estão querendo almejar, ou enfim, pelo menos essa liberdade financeira que, por exemplo, um projeto pode te proporcionar, que já é algo grande, né? Então, assim, chegar nesse ponto é muito importante e muito interessante, mas precisa realmente passar pelo processo, porque senão não acontece, né? Lê, isso que você falou da conexão com as pessoas, da gente olhar cada um que tá ali, os 5, é uma das coisas que eu sempre falo em todas as palestras, em todos os eventos que eu participo. Quando o Hábitos tinha 1.000 seguidores, eu falava do mesmo jeito. Quando o Hábito teve 5.000 seguidores, eu falava muito melhor. Na verdade, quando o Hábito tinha 100 seguidores, eu era perfeita. Não existe perfeição, é só uma forma de exagerar mesmo. Sim. Mas assim, eu era ótima. Eu entregava muito. Eu tava ali todos os dias, eu gravava stories, eu gravava vídeo, era muito simples. Quando o Hábitos fez 1.000 seguidores, eu era muito boa, e eu falava do mesmo jeito. Quando fez 5, eu era boa. Hoje tem 400.000, eu sou ótima. Mas eu ainda era melhor no início, quando eu tinha aquelas 5 vozes. Quando eu sabia quem era. E hoje, ainda hoje, eu sei quem são os meus primeiros seguidores. Olha isso. Eu lembro. E elas falam. Quando elas assistirem, desde elas que era vão tudo comentar. mato, né? É isso. E elas comentam do mesmo jeito. Que incrível ver o seu crescimento. Que incrível ver como você mudou o posicionamento. Que incrível te acompanhar. Eu tô aqui na fileira, na primeira fileira com você. E eu digo, os primeiros seguidores, eles são os que têm mais valor. Eles ficam mesmo. Né? Não, e por quê? Porque eles dão liberdade para testar. Eles chegaram quando você podia errar. Quando você cresce muito, você quer crescer. Gente, você cresce muito, também vem a dificuldade aí. Sim.
Você não pode errar. E é um monte de contrato, é um monte de coisa, você não pode falar qualquer coisa, É e tem que ter isso. muito cuidado. Você tem que deixar de fazer algumas coisas, porque talvez uma marca que você está almejando trabalhar não vai aceitar, ou talvez o seu público também cresceu muito, e eles talvez não gostem. A gente falou agora, você começou falando, a gente falou sobre assuntos que são delicados, que falam que mulheres não podem falar. De fato, política e religião não se mistura. E você tem que falar. Porque como que você vai tirar a verdade de você? E aí um outro ponto que você falou também, que é isso, né? As marcas querem a verdade. E aí agora eu vou citar, né, parafraseando Bianca Rosa, Boca Rosa, que ela brinca com isso. Eu fui numa palestra dela recentemente, e eu achei muito essencial o que ela falou. Ela estava falando com marcas. E eu estava, como criadora, ouvindo ali, né? E ela falou uma coisa que me pegou muito, o marketing de influência que hoje vocês estudam, que vocês começaram a estudar, foi criado por um influenciador digital. Então, quando você quiser saber, vai direto para a fonte. Não é a marca que pode ditar a regra. Não é a marca que... A marca quer pessoas, porque nós somos pessoas. Seja o Reforma ou Hábitos que Mudam, que tem a empresa ali como a cara, que tem os projetos e as comunidades, somos nós que fazemos. Por trás. São pessoas. E é por isso que elas se conectam com a gente. Pela nossa verdade. Porque desde o início, a gente falava assim, ei, eu te vejo. Quando alguém chega no direct e fala, Lário, essa semana a gente fez um publi, né, que foi com a Dove falando sobre axilas, sobre os tabus da axila. E aí, esse post me gerou no direct, pelo menos, eu não vou saber contar, porque na verdade a Lari, a outra minha assistente que manda, falando assim, Lari, faz um post igual a esse falando sobre seios. Faz um post igual a esse falando sobre estria. Olha que loucura. Um conteúdo de publi, falando, não é o tema do hábito. A gente não fala sobre isso. Sim. E aí me abriu o leque. Porque são desses feedbacks das pessoas que a gente cria os nossos conteúdos. Porque são as faltas. É o que a galera quer ver, né? Elas estão buscando. E que, assim, que a gente vê muita falta de... Até a gente tava falando isso, né? Porque eu sempre falo, né, gente? Eu tô melhorando, mas eu sou uma blogueira fajuta. Que eu não crio conteúdo, não. Eu falo muito aqui, mas não crio tanto conteúdo quanto deveria. Mas sobre a importância de trazer esses temas, né, Lari? E olha que loucura, um público te dá essa liberdade de, cara, vamos falar então desses temas reais que tá todo mundo aí querendo ver e saber, por uma pessoa muito real que a galera já acompanha, que é você que tá por trás da marca. Isso é muito legal, né? Isso, assim, faz a gente pensar, olha o tanto de liberdade que eu tenho aqui de ser eu mesma. Que massa isso, né? Não. É você olhar e você pensar o seguinte, e é o que eu tava falando exatamente. Ano que vem, a gente já falou a beça de planos, né? A gente tá cheio de ideia. Assim, e assim, uma das coisas que eu decidi, vou trabalhar marca pessoal agora, eu vou começar a entrar pro game. Vocês querem saber como que funciona? Então tá bom. Eu vou ensinar como funciona. Mas o que eu digo é, nós somos empresas. A gente não tá brincando. Anota, mulherada. Não é brincadeira. Mulherada. Não é brincadeira. A gente não tá aqui brincando. Minha diversão não anula minha competência. Eu adoro essa frase da Camila. Uau, incrível. Ela sempre fala isso. Acho que ela até patenteou essa frase. A minha diversão não anula minha competência. Que é o seguinte, eu continuo entregando o resultado e eu continuo fazendo a transformação. Não importa. Não são as marcas que vão ditar como que funciona a minha empresa. Eu não sou só veículo. Igual hoje em dia, se vocês pararem para analisar, a gente se torna veículo. Total. Né? Eles pagam menos exponencialmente comparado aos veículos que a gente tinha, né? De mais acesso, e a gente virou veículo. Também, você pode botar lá que também na sua entrega tem veículo. Quando você vende publicidade e tudo mais, mas você é uma empresa. Quem fala é você. Como que eu me posiciono? Sou eu que dito as regras. Na minha empresa, quem comanda sou eu. E a gente precisa entender isso. A gente precisa entender que uma empresa é feita por gente. Eu até acho muito engraçado quando falam assim, vamos humanizar a empresa. Gente, oi? Sabe? Como? Como tornar o humano mais humano? Me conta. Mas é verdade. As empresas não são humanizadas. Isso é um fato. Eu fico assim porque se fala de verdade. E às vezes eu até me vejo... Quando é que foi que a gente deixou de ser humanizado, né? Acho que a pergunta deveria ser essa. É isso. Quando é que foi que a gente esqueceu que a gente é humano? Pra gente ter que rehumanizar as pessoas. Isso é muito louco, né? Você gerou um paradoxo. É isso. Essa é a pergunta. Esse é o ponto. E aí você fala... E aí, do nada, você vê... Talvez você já tenha visto o Reformo, assim, como eu já vi o hábito, eu falei assim, gente, quase não tem minha cara aqui nesse feed. Das pessoas assistirem live, tem um comentário que, assim, ele é memorável.
A menina assistiu a live, ela comprou o livro e ela falou assim: tem uma coisa muito engraçada. Eu conheci o Hábitos que Mudam. E eu tinha um livro do Hábitos que Mudam. E eu adoro o conteúdo do Hábitos que Mudam. E eu assisti uma live com a Lari do Hábitos que Mudam. E eu falei assim: meu Deus, que energia caótica. Que energia caótica. Eu falei assim, ela sabe, cadê aquela pessoa que é tudo colorido e que a vida funciona, que você me ensina isso. Mas aí quando eu vejo você falando, eu falo, essa pessoa também é essa pessoa. Aí eu, exatamente, porque elas coexistem. Elas ocupam o mesmo corpo e o mesmo espaço. E a empresa também pode ser do mesmo jeito. Exato. Sabe, que medo é esse? A gente tá ali livre. Aí, até esse rolê da cultura do cancelamento, também estamos abertos para isso agora. Então, vai acontecer. E se talvez acontecer, a gente tem que estar com a saúde mental preparada. Porque é feito por pessoas. E a gente não precisa concordar com tudo que acontece, né, Lari? Não. A gente tem que se posicionar dentro daquilo que... Óbvio, a gente não tá aqui pra pregar nenhum tipo de desrespeito, longe disso. Jamais. Mas, assim, cara, nem tudo a gente concorda. Nem tudo a gente vai aceitar de mão beijada. Nem tudo é posicionamento. A gente vive numa sociedade muito difícil de ser convivida, né? Onde a gente ainda tem que lutar... Meu Deus, 2023 quase. A gente ainda tem que lutar pelo espaço da mulher em um monte de lugar. Então, assim, cara, e se vier o cancelamento, que venha, porque a gente não vai deixar a nossa verdade, né? Então, não, assim... E como marca e pessoa, você entendeu o seguinte, quem cria isso aqui tudo, é uma pessoa. É uma pessoa. Então, na hora de falar, fale como uma pessoa. Sabe? É aquela coisa que de as pessoas entendam que é uma pessoa, que não é uma empresa. É isso. Né? Que é uma pessoa que, às vezes, na mesma empresa, tem várias pessoas com pensamentos diferentes. É isso. E segmentos diferentes. Eu até vejo quando acontece alguma coisa enorme, falo assim, cara, como que isso aqui não passou por alguém? Por quê? Cara, eu me pergunto muito isso. Como isso aqui não passou? Como isso aqui não foi barrado? Não tinha ninguém pra dizer, gente, por que isso aqui tá indo pra rua? Isso não pode. Gente, isso aqui não tá muito bom, sabe? não. Para com isso aqui, tá feio. Segura. Eu sei, gente. Congela. Pelo amor de Deus. Mas é isso. E assim, e é o que eu falo. Tem que ter espaço para as marcas errarem também. Não tem jeito. Para acertar, a gente erra, a gente refaz, a gente tenta entender ali. E principalmente estou falando de marcas que estão crescendo, né? Que estão começando aqui. Óbvio que tem marcas que são enormes e elas têm uma estrutura que vai impedir, né? Que são as pessoas que precisam dar essa segurada que a gente tá falando. Mas que não dão. O ideal é que, né, aconteça. Agora, as marcas pequenas, se elas tiverem medo de tudo, como que elas vão usar? É tipo quando a gente culpa o estagiário. Quando a agência ou a marca vai se retratar falando assim, foi o nosso estagiário. Foi, gente, os estagiários. Foi a melhor coisa que inventaram, né? Foi a melhor coisa que botar desculpa. Mas é a mesma coisa. Gente, nós somos humanos, a gente tá ali falando e tá tudo bem, eu tô disposta a correr o risco, porque é isso, empreender é correr o risco. Não tem o que fazer. Criar um negócio é correr risco. Você vai olhar pra ideia e ela tá desse tamanho, você fala assim, eu acho que eu tô ficando maluca, achando que isso aqui vai pra frente, sabe? E aí você troca uma ideia e cria a rede de apoio, a gente falando agora há pouco, né, sobre isso. Sim. E aí alguém vira pra você e fala assim, que ideia incrível. Bora? Aí você fala assim, aí a tua voz, né, a impostura já vem e fala assim, não, tá louco, isso aqui é maluquice da cabeça, não vai pra frente. Mas é isso. Aí você consegue botar projetos incríveis pra frente, e aí você fica com medo de errar, você fica com medo de acertar, e perde a voz. A gente mesmo nas nossas empresas, a gente uma hora ou outra fica, como eu falei, fica naquela, cadê a parte humana, cadê? Sim. Vai acontecer cadê o nosso rosto nisso aqui, né? Gente, cadê eu? Cadê eu, gente? Eu sei, super. Lari, em uma das suas falas, você falou muito rapidamente sobre o comentário da menina e falou sobre o seu livro. E, cara, eu sempre gosto de trazer isso, porque a gente recebeu várias convidadas aqui que escreveram livros também. E, porra, escrever um livro é muito foda. Vamos ser sinceras, falar que a gente é escritora, a gente é empreendedora. Lari, mãe também. A gente vai falar também sobre um pouco sobre maternidade aqui, eu também quero te ouvir. Mas, pô, cara, um livro é muito massa. Inclusive, já abrindo espaço aqui pra recomendar o seu livro pra todo mundo comprar, ler. Conta pra gente sobre isso. Porque, assim, pô, meu sonho é escrever um livro. O meu sonho, inclusive, eu já comecei a escrever. Sério? Só que a gente vai seguindo a vida e tudo, mas o meu sonho é escrever um livro. Meu sonho, eu vou escrever, gente. Quem sabe o ano que vem? Claro que vai. Quem sabe? Claro o ano que vem não vem aí. É isso. Cara, do livro é a melhor história possível. Eu sempre quis escrever um livro. Eu queria também sair na Forbes. E vamos sair, a gente tá nessa, vai, né? A gente vai, gente. A gente combinou. Queria que vocês lembrassem desse dia, desse episódio que a gente tá falando, que a gente vai. Olha isso. Forbes, a gente vai, gente, nós vamos. E aí,
Eu sempre quis escrever um livro. Sempre gostei de escrever, trabalhava com escrita. Escrever um livro. Uma hora sai, já escrever book, né? Porque é isso, já escrever book. Que já é um livrinho, Só que né? assim, Já é um olha a livro. minha meta. Quando eu chegar nos 30, de repente, os 32, eu escrevo um livro. Depois fazer um montão de coisa. Só que lembra que eu te falei que eu trabalhava com editores de livro? Então, eu trabalhava com editores. Grupo Editorial Record. Trabalhava com vários selos deles. E eu era fanática em um selo deles, que é a galera que eles escrevem fantasia, os virais, sabe? Galera que curte. Beleza, trabalhava com esse. Eu tinha que ler os livros para poder fazer o conteúdo. Era uma coisa deliciosa. Passou, saí da agência, passaram anos, tudo mais. Um certo dia, a diretora desse selo falou assim pra mim: Lari, queria marcar uma reunião com você. E eu falei assim, tá. Era então. Eu passei, e ela fala isso, tá? Em vários momentos ela já falou isso. Eu passei por alguns anos, ela convive com a depressão, ela luta contra a depressão, ela faz todo esse tratamento. Ela aí no ano da pandemia, eu tava perdida. Queria arrumar uma rotina, queria me encontrar, e eu encontrei o Hábitos que Mudam, e ele me salvou todos os dias. Uau. Ela, então, eu quero escrever um livro. Eu quero que o Hábitos vire um livro. Eu quero que as pessoas cheguem nas livrarias e que elas peguem o livro. E assim, eu já admirava muito ela. Admirava o trabalho dela. Eu nunca troquei uma palavra com ela. Eu entrava na empresa para fazer o meu trabalho e a gente não tinha conexão. Mas eu já adorava. Ela era colorida, sabe? E assim, todo mundo vestido de social na empresa. Não, galera, os publicitários só usa preto, né, gente? Não, e ela não é publicitária, no caso. Ela é editora. Ela é chefe, né? Diretora de um selo. Então, assim, todas as outras pessoas de social, aquela roupa linda também, né? Que uma não anula a outra. Só que aí chegava ela colorida, sabe? Com roupa. E eu falava assim, gente, olha isso aqui. A gente já falava dela. E um dia ela mandou um áudio pra falar sobre um livro. Explicando. Ela falou assim, gente, esse livro aqui, só que ela explicando o livro. Era tão empolgante que eu e o pessoal ficou assim, gente, olha isso aqui, dá vontade de ler esse livro só pelo que ela tá falando. Já criei, assim, aquele amor, sabe? Aquela amizade ali, já somos amigas. Hoje nós somos amigas, mas assim, eu já era, antes dela saber. E aí ela foi e falou, eu quero que a gente escreva um livro. Só que eu quero lançar esse livro. O quanto antes. E quanto tempo você acha que você escreve? Aí tá aí uma coisa. A meta. Mas eu quero um livro assim, 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 eu quero um livro que as pessoas possam escrever, eu quero que as pessoas olhem e achem que elas estão com os posts do Hábitos que Mudam. Que tem ela falou tudo lá e beleza. Eu escrevi. Isso foi quando, Lari? O livro foi lançado final de 2020. Ou início de 2021. E o Hábitos nasceu em? 2018. Olha isso. Pouquíssimo tempo, né? Pouquíssimo tempo. Incrível. Incrível. E o livro, eu escrevi o livro. O livro foi publicado. Eu nunca imaginaria que eu escrevi um livro tão rápido. E que, mais importante, quando ela falou, eu falei assim, eu já trabalhei pra você. E ela, a Lari trabalhava na agência que atendia a gente. Então você vê, você sair desse espaço pra a empresa que você já prestou serviço te chamar, porque o teu trabalho é importante, foda. Isso é muito foda. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Tipo, cara, é um reconhecimento assim. E pra mim, o impactante é, mano, não só além de forte, de incrível, mano, tu mudou a vida de uma pessoa. Não, exatamente. E de uma pessoa que, assim, que tem todos os recursos. Todos os recursos disponíveis ali, né? Não tô falando de uma pessoa sem acesso. Sim. Não, uma pessoa com todos os recursos para os melhores terapeutas, os melhores que tiver disponível aí. E foi aquilo ali que você, muitas vezes, um projeto que você olha e fala assim, não vou tirar do papel. Não. Ou não é nada não, é só como eu via mesmo. E aí você olha e fala assim, eu tenho um livro publicado e quando eu entro nas livrarias, eu faço questão de perguntar, tem rotina criativa e hábitos que mudam? E aí quando a pessoa pega, eu falo, cara, eu tenho um livro. E é aquela coisa, você sai de empreendedora e você vira uma autora publicada. Não, isso... Aqui, ó. Sabe aquele medo de... Incrível. E se meu projeto parar de existir? Não tem como. Não, tá no papel. Tá no selado. Papel. Meu, Lari, que demais. Tipo assim, que demais ver a trajetória da Hábitos, a tua trajetória como empreendedora, a tua força, te ouvir falar é muito, muito foda, assim, muito incrível mesmo. Eu falo, meu, cara, se eu for 50%, metade só, eu nem quero todo, não. 50% que você já é, eu já tô assim, ó, A gente feliz, tá junto. porque
Muito massa. E assim, e nessa questão toda, nessa vida toda e nessa rotina de hábitos toda, porque rotina, entendeu? Maravilhosa. Você ainda é mãe. Sim. E, pô, ser mãe, eu não sou mãe ainda, mas eu quero ser mãe, né? E a gente conversou sobre isso um pouquinho quando a gente começou a se falar e tudo naquela nossa call. E, pô, ser mãe muda tudo, muda os planos da nossa vida, a gente acaba, né, que, pô, uma coisa é você ser uma jovem solteira Sozinha. e sozinha. Outra coisa é você ser uma mãe e ter um ser Sim. especial que precisa de você, cara, que precisa da tua atenção. Pra sempre. E ainda fazer tudo acontecer, pra sempre, pra sempre. E aí você ainda consegue fazer tudo acontecer. Cara, como é que tu faz isso rolar? Ó, Porque é muita coisa. no livro tem escrito assim, a única parte que tem de dedicatória é escrito ao meu filho Gael, porque se não fosse por ele, talvez isso aqui nem existiria. Ele Se é a não tua força, fosse, Lari? Assim, ele é a minha força. Se incrível. não fosse pelo Gael, eu não teria o hábito. Se não fosse pelo Gael, eu não teria um livro. Se não fosse pelo... Quando alguém fala assim pra mim, no Hábitos, né? Como o Hábitos cresceu, hoje a gente recebe todo tipo de crítica, obviamente. E aí, às vezes, eu boto assim, dicas pra você ter uma rotina, pra você largar o telefone mais cedo. Aí alguém comenta assim, ah, falar é fácil, né? Quero ver com uma criança no seu pé. Eu tenho uma criança no meu pé. Spoiler. E ele é meu filho. Ou quando alguém fala assim, quando eu falo assim, o que fazer para acordar mais cedo? Ou aí alguém comenta, isso agora não é uma realidade, mas foi. Durante 2 anos de hábitos, eu acordava às 6 horas da manhã para ir trabalhar. Eu morava a 1h30 do meu trabalho, eu ia todos os dias. Eu passava todos os dias 4 horas dentro do transporte público com uma criança pequena me esperando em casa. E alguém falava assim, ah, mas você não passa tempo no transporte público. Oi? Eu passo. Eu tô falando isso aqui como propriedade. Como propriedade. Então, tudo. Eu tenho lugar de fala. Eu sempre falo isso. Eu sou mãe. Não existe dificuldade maior do que ser mãe. Ah, mas tá, eu não jamais eu anulo qualquer realidade. Pra mim, cada uma é válida. Inclusive, respeito super quem não quer ser mãe, porque é isso. A gente tem que lembrar disso o tempo inteiro. Ninguém é obrigado a ter filho. Vamos lá. Realidade é outra hoje em dia. A gente tem que pensar. Eu sou mãe e eu sei como que é a minha realidade, sei como é a realidade de tantas outras mães. E, cara, não tem ninguém capaz de realizar mais do que uma mãe. Não tem. As mães fazem as coisas mais incríveis. Não sei se você viu aquele vídeo que viralizou da Ivete com o filho dela. Incrível. É aquilo. É aquilo. As nossas criações e as nossas criaturas, elas são o que fazem tudo fazer sentido. Incrível. Eu pego e eu faço. E tudo, até mesmo os meus erros. Eu olho e eu penso, isso aqui talvez prejudique algum lado da minha vida. E quando isso acontecer, porque pode acontecer, se acontecer, eu tô em paz. Porque eu sei que a minha intenção é boa. E eu vou explicar isso pro Gael, porque o Gael vai ser criado sabendo que ele pode ser livre. Ele vai ser criado sabendo que ele tem a arte como recurso, que ele pode recorrer. Sabe, até hoje um amigo pegou o livro e falou assim, você pensou quando ele pegar isso aqui e ler ao Gael? Cara. Sabe? Eu não faço a menor ideia do que ele vai sentir. E daqui a pouco ele tá grande, porque ele tem 4. Quando eu tiver 35, olha só. 36, daqui a 10 anos, o Gael vai ter 14 anos. Olha isso. Foi mãe nova, com 21. Então, assim, olhar tudo isso e falar, cara, mais do que a mãe dele, porque mãe é mãe, mãe dá amor demais. Mas eu vou ser o exemplo dele, eu vou falar, olha a minha mãe. Olha a minha mãe, gente. Não, e você vai ser inspirado, com certeza até já é, mesmo ele tendo 4 anos. Sim. Né, óbvio. Mas, tipo assim, vai ser uma inspiração pra ele também querer mudar e inspirar outras pessoas, né? Eu acho que a gente aprende muito pelo exemplo. Na verdade, eu acho que a gente só aprende pelo exemplo. Não tem como a gente aprender por outra maneira. O exemplo, a gente pode falar, mas quando a gente coloca em prática é como a gente aprende. E é muito lindo te ouvir falar, Lari, porque eu lembro muito da minha mãe. E como a minha mãe foi uma potência, é uma potência na minha vida. Quando eu comecei a Refuel Woman, eu lembro que eu vou te mostrar depois e eu vou fazer um recap lá pra galera do Instagram e da Refuel Woman verem o texto que ela escreveu, que tá inclusive publicado no nosso blog da UI, sobre mim. Nossa. E aí tu vê, cara, sobre... Não tem nada que uma mãe não consiga fazer. Isso é muito tocante, né? Ou não consiga inspirar uma pessoa. E é muito poderoso essa questão da maternidade, né?
Eu sempre olho pra maternidade com muito carinho. Eu já pensei muitas vezes na minha vida em não ser mãe. Mas eu olho pras mães e eu falo, mano, as mães são... Cara, como é que tu vai contra uma mãe? Cara, não tem como. Mas olha, isso que você falou é muito também importante. Eu nunca quis ser mãe. Nunca foi um sonho. Mas o Gael me mudou. Eu precisava dele. E eu só não sabia. Aham. Sabe? Deus falou assim: você precisa olhar pra mais alguém. Você precisa aprender a olhar pra mais alguém. Sim. Além de si, além de suas convicções, das suas ideias, sabe? Da sua mente. Vamos abrir. Não que eu não pensasse no outro, não é esse ponto. Mas assim, cuidar, servir. E eu digo sempre uma coisa que você falou da sua mãe, eu sempre falo uma coisa que é o seguinte: eu sou uma boa mãe e eu amo ser mãe, mas eu amo mais ainda ser filha. Nossa. Porque eu sou filha demais. E eu sou filha, cara, de uma mãe que me idolatra. Não é assim, a mãe não me ama. Sabe? É tipo Deus e eu. É juntinho, a gente tá no sabe? Junto. Ela fala mais, obviamente, né? Mas, tipo assim, nitidamente. Tem a minha irmã mais Grace, infelizmente. Deus tem os seus preferidos, os pais também. Eu brinco sempre isso também. Eu sou a filha preferida e tá tudo bem. Não tem o que gente. fazer, gente. Não é que você não é bem. amado. Não. Só não é o preferido. Exatamente. Vocês Mas, são assim, amados, irmãos. Aí você falou do exemplo. O que me lembrou? Meus pais são comerciantes. Meus pais são comerciantes. Na minha família, quem tem faculdade é minha irmã. E eu. Minha irmã e eu. Só. E aí você olha e você pensa o seguinte: nossa, mas você veio de uma vida mais fácil. Não. Quem escreve o nosso futuro somos nós. Isso aí é uma coisa. Não adianta chorar as pitangas. E eu poderia chorar muito. Eu tô falando a verdade. Eu poderia chorar muito. Não, eu não acho que esse é o caminho. De verdade. Mas eu tive exemplos. Mesmo com tudo, eu tive exemplos dentro de casa. Exemplo de feminismo. Minha mãe é o meu maior exemplo de feminismo. Não, você vai. Você pode fazer isso sim. Claro que você pode. Mesma coisa, você tem que trabalhar. Com 16 anos eu fui trabalhar no shopping. E ela falou assim: vai, você quer? Quer comprar? Vai. Eu te dou tudo que eu te dou tudo que eu posso te dar. Mas o que eu não posso te dar, Você vai conquistar. e você pode. Vai trabalhar. Seja livre, vai. Nas minhas escolhas também. O que você quer fazer? Quero fazer publicidade. Ninguém fazia publicidade onde eu morava. Não, obrigada, porque a gente fez publicidade. E, pô, falar que você ia fazer publicidade, tipo assim, isso. cara, publicidade? Como assim nem dá dinheiro? Não era publicidade? pauta Que ainda. é Isso não tava. Não existe um marketing digital ainda. Não existia. Tipo assim, cara, como assim vai fazer comunicação? Tá. E olha, se eu soubesse que o marketing digital ia explodir, a galera ia ser rico sem Não, fazer faculdade, publicidade, acho que antes se desse. eu teria esperado. Assim, vou esperar chegar o tempo que ninguém mais estuda, ninguém mais faz nenhuma graduação e pronto, todo mundo é incrível e todo mundo é super experiente. Também que é tem bizarro, esse né? ponto. Também tem esse ponto. Eu sou a favor do autodidata, tá? Eu acho incrível. Mas eu valorizo demais a faculdade. Cara, é esse o ponto. A faculdade... Mesmo a faculdade ensina a gente um monte de coisa, assim, que vai além do conteúdo. Que é claro que a faculdade não vai conseguir te entregar a realidade do Não, mercado. claro Primeiro que não. ponto, não vai. A realidade do mercado, principalmente falando de publicidade, Não de vai publicidade, entregar. é completamente outro. Mas, pô, te ensina, sei lá, compromisso, sabe? Compromisso. Te ensina Responsabilidade. parar e ouvir alguém. Bagagem. Sabe? Bagagem. E, tipo assim, eu entendo. E tudo bem, eu respeito muito quem não quer fazer uma faculdade, que tem essa opção de não querer fazer uma faculdade. Tudo bem, cada um tem seu caminho. Mas, pô, fazer uma faculdade, eu valorizo muito isso. Eu também. Assim, eu sou... Eu tenho que falar, gente. Essa galera do marketing que não passou por nenhuma graduação, tudo bem que vocês são um monte de especialista, um monte de coisa, mas, pô, valoriza a galera que passou por uma graduação, que estudou anos ali pra, sabe, que tem um diploma. Pô, Lê, assim, vamos Né? lá. Eu morava muito longe da minha faculdade. E eu ia todos os dias feliz da vida. Eu ia todos os dias como se eu estivesse no parque de diversão. Eu escolhia minha roupa, porque era uma faculdade legal. Eu escolhia minha roupa, sabe, pra faculdade. Era um evento, né? Era um evento. Eu comecei a faculdade com 17, então assim, eu não fazia nada. Eu trabalhei no shopping com 16, fiquei, mas aí eu comecei a faculdade, não, vamos lá, vai ficar em casa. Arrumei um estágio, tipo, 6 meses depois, então comecei a loucura. Mas assim, as palestras que eu assistia, os amigos que eu tive, eu tenho alguns exemplos que eu não vou falar agora, que senão vai ficar muito longo, mas assim, de trocas com os meus amigos, com gente que já morava no centro do Rio, que já morava no Rio, novo, já morava sozinho. E assim, se eu não tivesse me botado naquele meio, eu não seria quem eu sou hoje. Exato. E é o que você falou, a faculdade não vai te dar essas extensões. Não vai. Você vai criar. Eu já era a especialista em rede social. Não tinha outra pessoa.
Eu já era que vinha de blog de muitos anos e que já sabia. E é isso, sabe? É o caminho que os nossos pais nos deram de exemplo. O que eles fizeram por nós. Minha mãe e meu pai têm caminhos totalmente diferentes do meu. Não tem a mesma realidade, mas eles me proporcionaram ter uma vida melhor do que deles. Fazer o que eu quisesse. Vai lá e faz. Meu pai indo comigo todas as vezes que foram necessárias ter um acompanhante. Minha mãe trabalhava, não tinha como. Minha irmã que também me botou aí nesse meio. Então, assim, nossa mãe, a maternidade, ela te molda. Ela te prepara. Você... Eu falo que assim, hoje eu tenho 26. Eu falo que na real eu tenho 10 anos a mais. Sim. Se eu tenho 26, eu tenho 36. E a mulher tem isso, né? A gente amadurece. Eu sou cansada. Eu não sou noturna. Eu adoro rua. Mas assim, olha, de preferência, deu meia-noite. Vamos pra cada um pra sua casa. Casinha, né? Sou essa pessoa. E eu me sinto tão orgulhosa quando eu tô em casa e tá cedo. E eu consegui ter o meu lazer. Gente, eu tô feliz, eu tô alegrinha, tô boa, mas eu posso dormir, amanhã eu vou acordar linda, plena, cedo, me alongar, talvez fazer uma yoguinha. Então, assim, sou mais cansada, porque eu sou mãe, não tenho o que fazer. Mas eu sei que as mulheres, principalmente a gente vivendo nesse momento, né, contemporâneo, elas estão iguais. A gente tá tudo cansada, tudo exausta, porque a gente tá... Até ali um post sobre isso hoje. 10 anos cansadas. Estamos cansadas. Por conta de tudo que tem acontecido, essas mudanças, né, globais e tudo mais. Mas, assim, ser filha... Eu vou dizer, é pau a pau com ser mãe também. Que incrível. Quem tem uma boa mãe, né? Vamos lá. Não é uma realidade. Sim. Mas é de verdade, é pau a pau com ser mãe. Porque você ter um suporte, você saber que alguém acredita em você mais do que você, eu acho que sua mãe é assim. Não, e a minha mãe, além disso, que a nossa mãe, acho que elas são iguais também. As mães, cara, elas, eu acredito muito nisso, pensando num quesito de fé agora, tá? As mães, elas têm um poder ali, uma conexão com Deus direta de abençoar e liberar caminhos. Nossa, isso me emociona. Sabe? Porque quando eu tomei a decisão de sair da casa dos meus pais, de ir embora, de morar em outro estado, de fazer faculdade, começar minha vida mesmo, a minha mãe sentiu muito. Mas a coisa que ela mais me falava era, filha, eu te libero, eu te abençoo, eu te apoio, e já deu tudo certo. Não tem como dar errado. Você já tá abençoada pra ir. Você já tá abençoada pra fazer. Você já tá abençoada pra crescer, pra prosperar. Mano, olha a força disso. Olha essas palavras. Olha essas palavras. Esses dias eu vi, eu não lembro aonde eu vi. Eu não sei também se era uma postagem, o que era, ou se era uma tatuagem escrita em alguém, enfim. Eu lembrei. Era um investidor de projetos ali, acho que era o João Kepler, falando assim, cara, quando eu vi isso num negócio, tá falando um negócio de um cara que ele investiu lá, e ele falou assim, eu não só tava investindo na ideia do cara, que era massa, mas, pô, o cara era apaixonado pelo que ele fazia. Num nível que você olhava pra ele e você já apaixonava. Só que por trás do cara, tem as orações de um monte de mãe. Olha isso. E, cara, contra oração de mãe, não tem o que fazer. Então, você junta tudo. As orações com a mãe, com a ideia que era massa. E não tinha como eu investir no negócio. Porque era um mix de tudo que funcionava. E eu falei, mano, é isso, cara. As mães, elas liberam pra gente o futuro, parece, né? E eu vou até estender um pouco isso, né? Porque, assim, as pessoas que a gente se conecta, elas abrem os caminhos. Total. O que elas falam pra gente, a minha conversa com você abriu o meu caminho, tá? Exato. É isso. O que você acredita e como você me enxerga, faz eu me enxergar também. A forma que você me vê me faz acreditar que talvez eu seja isso aí. Quando eu me mudei agora, eu fui para uma casa maior, porque eu queria dois mais quartos, né? Por causa de Gael. 3 quartos e 2 banheiros e não sei o quê. E piscina, quero piscina. Chegou a hora de ter piscina pro Gael brincar na piscina. Eu nunca vivi isso. Eu não venho dessa realidade. E eu sempre gosto de pontuar isso para dizer assim, mas Não, gente, vai ter sempre uma realidade diferente. E eu faço parte da realidade que não veio de uma vida... Nossa, que incrível, vai. Não foi essa vida. E a gente consegue conquistar. Trabalhando duro. Não tô milionária ainda, mas vai chegar, tá? E a gente vai voltar também pra falar isso. Vai chegar, a gente vai voltar pro 2.0 aqui. Talvez não vamos falar sobre isso, mas vocês vão perceber. A gente vai estar com outras roupas. Mas a gente vai ser a mesma. Acompanha o Instagram, umas mudancinhas assim, talvez. Coisa natural. E assim, quando eu fiz isso, teve um dia que eu acordei e eu falei assim,
que eu fiz da minha vida? Como que eu vou pagar isso aqui? Mas a vida que eu já tinha, tipo, que eu não posso cair o meu padrão de vida, Aham. né? Eu sou contra isso. Contra, tipo, se muda, mas diminui o padrão de vida que as pessoas ensinam, né? Eu sou assim, cara, eu tenho que manter o padrão de vida e eu não sei como que eu vou manter. Uhum. E aí eu falei com a minha irmã, que a minha irmã é tipo minha mãe. E ela falou assim pra mim, Grace, eu tô aqui pensando, como que eu vou pagar as minhas contas? Ela veio e falou assim, você não sabe? Aí eu, não. Aí ela, quando o dinheiro acaba, o que a gente faz? Aí eu, sei lá, se muda. Aí ela, não, trabalha mais. Trabalha mais. Ela, se a dificuldade chegou, é hora de trabalhar. É porque a hora de trabalhar começou. Tá na hora de você levantar e começar a cavar o diamante. É, isso aí. Isso me marcou muito. Uhum. Isso me marcou muito. Como as falas da minha mãe de, claro que você consegue, não sei de onde passou pela sua cabeça que não é. Nunca existiu a possibilidade de eu não conseguir. Não tinha nenhuma crise. Era aquela necessidade, aquela ansiedade vindo e você já prevendo Aham. coisas, sabe? Aquela Sim. coisa. E O aí, medo do que nem existe, né? é isso. E aquilo virou uma chave. Simplesmente você vai trabalhar mais. E o trabalhar mais, vamos lá, sabe? Metaforicamente mesmo. Não só o trabalho empenhado num projeto em si, como, né, ferramenta, trabalho, mas o trabalhar mais num todo. Trabalhar corpo, mente, espírito, Exatamente. se conectar com a tua Uhum. espiritualidade, Uhum. sabe? Emanar mais. Talvez começar a se engajar num projeto social para Uhum. poder se pôr em movimento, porque o trabalho, ele é tudo. Tudo. Absolutamente tudo. É a tua escolha desde a hora que você acorda. As pessoas falam sobre isso e a gente, sei lá, a galera pensa, é isso. Até vou falar uma coisa. Escolham agora o que vocês querem acreditar. Porque, assim, ficar indo contra as pessoas, o que elas falam, só porque, ai, gratiluz, bobeira. Uhum. Se faz sentido pra você, vai junto. Que a pessoa tá falando, deu certo pra ela, talvez funcione pra você. Uhum. As pessoas falam assim, todos os dias eu acordo e eu faço uma escolha. Isso é verdade. Todos os dias, começa a acordar, antes de levantar da cama e pensar assim, o que eu vou vencer hoje? O que eu vou conquistar hoje? Qual é a minha versão? Antes de levantar, antes de pôr o pé no chão. Isso aí é uma coisinha mesmo, é um ritual. E você vai pôr o pé no chão, você vai começar a trabalhar em prol daquilo. Uhum. A gente precisa acreditar nessas coisas, nesses rituais. Eu até assisti um episódio que uma das entrevistadas aqui do podcast falava sobre isso. Quem era, gente? Ela é... Nossa, eu esqueci o nome dela. Ela é incrível, essa menina. Ela é cristã. Ela fala sobre... Amanda? É, uma loura. G? Gente, teve muitas convidadas especiais aqui. Eu não sei, Eu tá? não posso me assisti, colocar nesse lugar e eu porque fiquei eu não assistindo lembro. sem olhar. Júlia então. Saraiva. Acho que foi. Júlia Saraiva. Ju. Eu adorei. Cara, Ju é muito massa. Inclusive, saudade, Ju. A gente Uhum. combinou de gravar outro já. Olha só. E é isso aí. O que ela falou, eu achei assim, bate. Mas eu não concordo com tudo. Nem com tudo você vai concordar. Mas Sim. funciona. É isso. A gente junta mãe. A receita é mãe, espiritualidade, ações, o trabalho. O trabalho não como um todo. Não tem como essa fórmula dar errado. Não tem. Pode demorar, porque a gente falou de processo. Não é rápido. Nunca vai ser rápido. Talvez seja, talvez você dê a sorte aí, porque ainda tem esse elemento de sorte que pode acontecer. Eu não acredito tanto na sorte assim, mas né? Pode acontecer. Eu acredito no momento, eu não acredito na sorte, eu acredito no momento propício. Momento propício. Sabe? Você tem que saber. Tem né? gente que conseguiu. Que conseguiu, é verdade. Que chegou e falou assim: olha aqui, Uhum. ninguém tá aqui. Mas tem um montão fazendo a mesma coisa que eu, só que ninguém tá aqui. Eu vou fazer isso aqui. E tem esse. Exato. E aí fazer isso, essa fórmula toda funcionar, não tem como dar erro, né, Lari? Não tem. Incrível. É o que a gente escreve. É o que a gente escreve. Isso que você falou, a gente tem que ser obstinado. Não tem como dar errado. Não tem como você olhar. Eu sempre brinco quando alguém fala assim: você consegue fazer um monte de coisa, tira um projeto do papel. Eu falo assim: é porque eu sou inconformada. Quando uma ideia não dá certo, eu não olho pra ela e falo assim: tá, mas sei, joga nisso. Uhum. Eu olho pra ela e falo assim: como que isso não deu certo? Como isso era que não incrível. deu certo ainda, né? E aí você entende que às vezes não é só aquela ideia. Na verdade, é o propósito em torno do que você está fazendo. Exemplo, atividade física. Uhum. Poxa, se você fala assim, eu quero fazer academia. Aí você tá tentando 3 anos de academia. E você não consegue. Você fala assim, meu Deus, gente, todo mundo faz. Olha lá, essa garota acorda 5 horas e vai. A outra vai 8 horas da noite. Tem uma que malha 22 horas, que tá subindo esteira. Do nada ela tá lá descendo, subindo. Do nada.
E eu tento fazer no meu tempo livre. Eu tenho a manhã inteira livre, eu não consigo. Por quê comigo? E aí você para e olha e fala assim, cara, eu tô botando a energia de um jeito errado. Uhum. Não é na academia que eu tô botando. É no meu propósito. Qual é o Exato. meu propósito? Meu propósito é qual? Uhum. Eu acho que eu quero mudar os meus hábitos. É uma escolha. Uhum. Então, se a academia não funciona pra mim, eu vou encontrar, sei lá, o yoga. É isso. Eu vou mudar. Eu vou encontrar, eu vou reavaliar a rota. E ponto. Reavaliar a rota, eu adoro isso, de reavaliar a rota, porque às vezes é o que a gente precisa fazer, né? Você tocou nesse ponto da academia, Lari, e isso mexe muito comigo, tá? Porque eu sou uma pessoa que a vida inteira foi essa pessoa aí que tentava malhar, tentava fazer as coisas e descobri que eu não gosto da musculação, mas a musculação é muito necessária, viu, gente? Musculação não tem como fugir muito disso, não. Só que aí, cara, olha que louco, tá? Olha que louco. Eu acho muito difícil, a gente falou nisso sobre, num podcast aqui, sobre. É muito difícil se você tiver o teu espiritual, o teu físico e a tua saúde, o teu espiritual e o teu físico, eles precisam estar muito bem alinhados. Todos esses 3 pontos, assim. Mente, corpo e espírito. Isso precisa estar em alinhamento para as coisas acontecerem. E eu fui uma pessoa que a vida inteira quis ser fit, quis fazer as coisas. Só que eu sempre colocava um monte de obstáculo. O trabalho estava sempre à frente, tinha sempre uma rotina, um compromisso, enfim, eu fui me deixando de lado. Até eu chegar num ponto onde eu comecei a me sentir muito cansada, muito exausta. Isso estava impactando, obviamente, o meu trabalho, impactando todos os meus resultados. Até que eu comecei a olhar, e eu falo sobre isso em alguns episódios, eu comecei a praticar atividade física, descobri as coisas que eu amava. Então, por exemplo, comecei a nadar, daí depois da natação comecei a correr, enfim, fui fazendo as coisas. E aí, esse ano eu descobri a bike. E bike me deixa feliz pra caramba. Descobri que bike é a parada que, meu... E aí virou uma parada de, assim, de... Cara, eu preciso me dar esses prazeres que, além de me deixar bem, eles vão surtir um efeito em mim. E eu, Letícia, que nunca fui da academia, comecei a me ver como... Sabe aquela potência, assim, de quando a gente começa a se enxergar de verdade no espelho? E eu decidi fazer uma coisa muito ousada. Eu comecei a praticar triatlo. Que eu simplesmente comecei, já que eu já nadava, já que eu já corria, e já que agora eu tava apaixonada pela bike, por que eu não faço os 3? E aí, cara, obviamente, não tem como fugir a musculação. A musculação é necessária para te dar todo o suporte que o teu corpo precisa. E eu comecei a perceber como a gente, essa ronda toda pro lugar que eu quero chegar, como a gente pega leve com a gente mesmo. Sim. Como a gente acha que a gente não consegue. Como a gente Sim. deixa um monte de coisa passar. E aí, cara, hoje eu acordo 5 horas da manhã, feliz da vida, porque eu tenho um treino pra fazer. Porque eu tenho uma planilha pra cumprir. Tipo, olha que loucura. Olha essa virada de chave. Olha essa virada de chave. E eu não tô falando que todo mundo precisa fazer triatlo, não. Essa é a minha realidade. Mas porque eu descobri, cara, que pra mim, estar me movimentando e encontrar uma parada que é pra me superar, porque é uma questão de superação pessoal, Sim. virava toda a minha mente, todo o meu estilo de vida, todo o meu Tocava hábito. num ponto bom pra Tocava você. num ponto. E eu vejo que a galera empreendedora, ela precisa se movimentar. Se você não se movimenta... Canalizar energia. Exatamente. As coisas não acontecem. Parece que fica tudo bloqueado. E o mais louco é que eu comecei a reparar nesses últimos tempos o quanto, além de mais disposta, mais feliz, mais tudo eu tô, o quanto isso me fez tão bem a ponto de que eu percebi que eu tô muito mais criativa. Se você sentar comigo hoje, cara, eu tenho 1 milhão de ideias. Antes eu tinha 500 mil, hoje eu tenho 1 milhão, entendeu? Hoje eu tenho 1 milhão. Eu dobrei. Exatamente, porque, cara, como você ter uma rotina de exercícios físicos faz a diferença. E aí eu sento com a galera e vejo, meu, tá todo mundo cansado, tá todo mundo bebendo pra caramba, tá todo mundo se entupindo de remédio. E aí eu até ontem conheci o Nizam Guanais, que é o cara da publicidade, ele deu o livro dele pra gente ali no escritório que eu tava, assinou, autografou, inclusive escreveu Don't Worry, Be Happy, que eu achei incrível essa dedicatória. E aí ele conta no livro dele, cara, sobre essa importância da saúde mesmo, de você cuidar. Inclusive, descobri que ele também tava fazendo triatlo, toda uma conexão. E eu falei assim, meu, olha que maluco, né? Assim, a gente vê a importância da gente olhar pra gente nesse sentido. E às vezes, cara, triatlo não é pra você, mas a natação é, Sim. o yoga é, a dança é. Você vai se O descobrir. importante é você se movimentar, né? E assim, pra mim, fez uma diferença, gente, que assim, ó... E aí, o que eu descobri? Que realmente não era fã da musculação e até hoje não sou. Eu malho porque eu preciso malhar. Mas a musculação, ela me dá um impulso pra eu fazer minha bike. E se eu não tiver com o joelho muito bom na musculação, eu não consigo fazer o meu tempo na bike que eu preciso. Então, assim,
São coisas que a gente precisa passar, como em qualquer coisa da vida, a gente tem que fazer o que a gente não gosta pra chegar no que a gente gosta. E que eu falei, meu, que massa isso aqui. E a gente aprende a gostar dessas rotinas, que entra muito na questão das rotinas, dos Sim. hábitos de saúde, enfim. Então, assim, toda essa história é pra contar. A gente faz triatlo agora. Nossa, eu tô chocada. Eu vou dizer, Minha irmã, isso sério. aí me impactou. É legal, né? É Não é bom contar isso? incrível! O quê? E, inclusive, gente, domingo, ó. Hoje é sexta-feira, a gente tá gravando esse episódio, domingo. Vou correr minha primeira maratona. Gente, eu tô assim, ó. Você tá demais. Vocês não vão me aguentar no Instagram. Isso é bom demais. Isso é bom Então, demais. eu acho que só existe uma coisa que traz essa autoestima pra gente. E autoestima no sentido todo. Não de beleza, só. Autoestima mesmo. Sim. É o exercício. Não existe outra parada. Não existe outra fórmula mais revigorante do que se pôr em movimento. Eu passei por esse período. Na verdade, eu fui desde muito nova pra academia. Sempre fiz musculação, muito, spinning demais. Sempre fiz. Engravidei, tive Gael, não conseguia mais. Eu odeio, não consigo, não gosto de musculação, não consigo, não flui mais pra mim. Fiquei sedentária, aquela coisa. A pandemia veio e comecei a fazer yoga. Yoga funcionou. Amo yoga. Passou 2 anos, ok. Ai, que tô cansada de yoga, não aguento mais essa mulher falando no meu ouvido. Não tô mais zen para o suficiente para aquilo. Até que tem outros tipos, né? Agora eu tenho visto, mas eu parei lá no básico mesmo. Mas tem hot yoga e tudo mais, eu tô até interessada em fazer. Preciso de alguma coisa que me ajude. Poxa, eu sou ariana. Então, assim, a minha energia, ela é o tempo todo. Cara, e precisa... E a gente pensa que, então se você é muito enérgica, talvez você tenha que fazer uma coisa mais calma. Mas nem sempre. Às vezes você precisa de uma coisa tão forte para reduzir, né, o nível de serotonina e tudo mais, aquela coisa toda. Aí me chamaram para quê? Uma aula de CrossFit. Aí eu me tornei uma dos 4 cavaleiros do Apocalipse, que incluiu o crossfiteiro. A mesma coisa. Eu entrei e falei assim... E vira uma competição Isso pessoal, aqui não é pra né? mim. Não volto isso aqui. Hoje eu penso em competir, sabe? E até rolou, é porque eu me mudei, tudo bagunçou, mas assim... Que delícia. Sabe? Subir numa corda. É uma coisa que você nunca experienciou. E aí você fala, cara, eu sou essa mulher aqui, mas eu gosto dessa mulher aqui também. Eu gosto dessa parte aventureira, dessa parte que explora e que se conhece. E isso faz a tua mente relaxar. Isso é muito importante, né? Você entende que tem você. Isso é muito importante. Essa semana eu treino fixamente, tá? Mas olha que interessante que eu falei que a gente dá muito mole pra nós mesmos, né? E aí, naquela pré-menstruação e tudo mais, e meu corpo essa semana não tava bom. Eu falei assim, eu pulei 2 dias de treino. Eu falei, não, eu preciso descansar. Eu realmente já tô num nível muito grande, vou correr no domingo. Falei assim, cara, eu preciso descansar. Aí, veio o terceiro dia, eu faltei o terceiro dia de treino. Eu falei, Letícia, 3 dias de treino? Não. Aí, hoje eu já acordei, furiosa comigo mesma. Só que eu fui pro treino e falei, eu vou morrer. Porque imagina, eu tô há 3 dias sem treinar, só descansando, com dor no seio, com isso e aquilo. Eu falei, fiz o meu melhor tempo. Sério? Fiz o meu melhor tempo hoje. De tudo. E eu falei, cara, como a gente literalmente acha que o nosso corpo é... O Jojo tá falando muito sobre isso. Sim. Como a gente acha que... sei lá. E como a gente é capaz de fazer muito mais, e isso aí vai para além do físico. Como a gente é capaz de fazer muito mais sempre, né? E assim, isso mexeu muito comigo. Porque imagina, cara, eu tava parada, fui com um pensamento ruim. Quando cheguei lá, dei o meu melhor, fiz o meu melhor tempo. E falei assim, como a gente é boba às vezes, né? A gente acha que não vai e simplesmente... Eu já tava condicionada, eu já tava preparada. Não é de hoje, não é porque eu parei 3 dias. Não, que tudo que eu construí tem toda uma constância. Exatamente. Então, assim, e o corpo tem memória, né? E teu cérebro tem memória. Então, assim, isso serviu para muitos aspectos da minha vida que eu fiquei pensando sobre isso ao longo do dia, assim. Sobre, cara, como que dá pra gente... Tudo bem parar às vezes, as pausas também são importantes, né? Sim. Mas depois você volta, recalcula a rota e tá tudo bem. Eu sempre falo isso. O problema... eu tô tentando já faz tantos anos. O problema é quando você para de tentar. Se você tá tentando, significa que uma hora vai sair. Tem que sair. Não tem como dar errado. Né? A gente tem aí Thomas Edison como exemplo, por exemplo. De tenta, vai, uma hora vai. E assim, a constância, ela é tua fiel escudeira. Totalmente. Você vai falar assim, essa semana eu vim pra cá, né? Vim pra São Paulo, e aí eu falei, não vou treinar na quinta e na sexta. Já fiquei noiada. Eu falei, e também não vou conseguir ir pro cross. Tá, mas eu vou treinar na academia do prédio. É o que dá. Segunda, quarta e sexta. Segunda, terça e quarta.
Beleza, quinta e sexta eu não vi. Semana que vem tá tudo bem. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Porque o meu corpo, ele é fiel a mim também. Exatamente. Da mesma forma que eu fui fiel a ele também é fiel a mim. E aí você volta falando assim, nossa, eu tô muito fadigada, nananã. Tá nada. Quando você começar a correr e você fizer lá teu exercício que for, você vai ver teu corpo falando assim, realmente, a gente tá um pouco cansado. Que, na verdade, minha pausa vai ser quinta, sexta, sábado e domingo. Então, são 4 dias. Mas eu vou lembrar. Eu tô aqui pra te ajudar, porque eu tenho memória. Sim. Memória muscular e sua mente também trabalha ali a teu favor. E você põe uma música, enfim, faz aquilo ali acontecer. Incrível. Nossa, isso tem me feito muito bem. Essa chave, isso que você falou da virada de chave, assim, aconteceu pra mim. E foi incrível. Recomendo, tá, gente? Recomendo que vocês se movimentem, façam acontecer. Hilari, me conta uma coisa, tá? A gente sempre fala muito aqui no Italk sobre futuro. Eu gosto de olhar pro futuro. Eu sou uma pessoa que pensa no futuro. Tenho visto que as pessoas, e isso é uma pauta que eu quero, inclusive, escrever sobre como as pessoas estão sem expectativa de futuro. As pessoas estão desanimadas com o futuro, gente. Gente, futuro é bom demais. A gente tem que olhar pra frente, a gente tem que ter esperança que coisas boas estão por vir, que as coisas vão acontecer. Me conta o seguinte, o que você imagina pro futuro da Hábitos? O que você vê nessa Lari que daqui 10 anos vai ser outra mulher, né? Assim, a gente sempre pensa no quesito de futuro, porque assim, eu gosto de falar sobre as coisas que vão acontecer ainda. Eu gosto de externalizá-las. A gente sempre fala muito sobre o futuro aqui. Como é que você vê o futuro dessas coisas que você está construindo? Para onde você quer ir? Se você pudesse dar uma espiadinha daqui 10 anos, onde é que você queria estar? Eu sempre falo o seguinte, né? Que eu trabalho muito porque eu não gosto de trabalhar. Eu falo isso, que eu trabalho muito porque eu não gosto de trabalhar. Então, o que eu quero? Eu quero poder não trabalhar. Trabalhar o menos tempo possível. Eu sempre falo isso. E não é mentira, é verdade. Eu amo o que eu faço, mas o tempo que eu tô livre, eu fico muito mais feliz. Que delícia poder cuidar do meu corpo, poder cuidar da minha casa, ter tempo, esse tempo de qualidade em casa também. E eu vou trabalhar o quanto for necessário para que eu possa trabalhar menos. Esse é um ponto. Que eu possa simplesmente passar 4 horas, 5 horas do dia revisando uma coisa, fazendo uma parada, cobrando alguém, interagindo. Esse é um ponto. Mas assim, eu não vou nem te falar como eu imagino, mas eu vou dizer assim, como eu vejo. Porque eu acho que é o que a gente falou, a gente escreve. A gente escreve. Não tem como o Hábitos não se ramificar para varejo. Isso é um ponto. Quero digital, sim, quero, mas eu também quero sair do digital. Eu também quero ir pra rua. Eu também quero estar no mundo. Eu quero que, como aconteceu com o livro, as pessoas olhem e falam assim, gente que comprou o livro não conhece o Hábitos. A gente não imagina isso, né? Que a página é maior, você imagina que a pessoa comprou o livro sem saber que existia a página. Mas acontece. Várias pessoas chegaram no Hábitos depois de comprar o meu livro. E eu quero que as pessoas passem e vejam uma loja que seja de caneca. Lojas mesmo, eu quero muito estar na rua. E elas falem assim, isso aqui, eu reconheço essa marca. Eu reconheço. Eu quero que o Hábitos seja uma marca no mundo. A marca no mundo. E que a gente consiga não só transformar as rotinas das pessoas que vivem suas vidas. Que vocês já estão fazendo. Sim. Mas que a gente consiga criar um sistema que funcione. Um sistema que se perpetue, sabe? Ó, isso aqui é um sistema Hábitos que mudam. Isso aqui é Hábitos que mudam. Nós somos Hábitos que mudam. Grupo. Incrível. Não é mais Hábitos que mudam, é um grupo. E aí a gente faz o que quiser. Porque é dessa forma que eu acredito. A gente não precisa permanecer no mesmo lugar. A gente pode estar em vários lugares. E a gente pode colaborar. E, obviamente, eu acredito numa economia criativa onde a moeda é de troca. O dinheiro, ele quase é invisível, mas ele é muito grande para poder fazer coisas incríveis. Sim. Só que é a moeda de troca da economia criativa. Onde a gente está ali criando junto. Tá todo mundo criando junto. Marcas, pessoas e negócios incríveis sendo fundados, onde todo mundo pode ter uma... como se fala? Uma parte naquele negócio ali. Tá funcionando para todo mundo. Eu acredito que não tem outro caminho que não seja a expansão. A expansão. Hábitos que mudam é um grupo. Demais. E a gente vai ver isso, né, gente? Vocês estão sentindo quem é essa mulher aqui, né? Eu não tenho dúvida, eu sei. Já foi, né? Eu acho que já é. Eu já vejo lá na frente, já quero minhas canecas, já quero meus planos, já quero tudo, porque é parte de quem vocês são, né? Expansão. E não... Eu escutei essa frase uma vez, Carlinha
Beijo, Carlinha. Ah, Lembro da Carlinha, sim. E a Carlinha sempre me conta uma história do Obama. Essa história eu acho que é uma história muito boa de trazer para o podcast, que eu acho que eu já trouxe algumas vezes aqui, inclusive. Que ela conta que o Obama estava indo fazer um discurso numa determinada cidade e ele foi atender algumas pessoas que estavam ali. E uma dessas pessoas que estavam ali era uma amiga próxima de Carlinha. Carlinha, pra quem não sabe, é uma amiga que eu e Lara descobrimos que temos em comum. Um beijão pra Carlinha, maravilhosa. Eu conheci a Carlinha num evento, mas ela é amiga dela, mas eu sou uma admiradora. Vou virar amiga também. Mas enfim. Já é amiga. Já é amiga. Conhece a Carlinha, já vira amiga. Maravilhosa. E aí, ela conta que essa amiga dela estava nesse evento nos Estados Unidos e o Obama ia passar para cumprimentar algumas pessoas muito rapidamente. E ela queria muito falar sobre alguma frase com o Obama, tipo assim, alguma coisa sobre o Brasil, porque, minto, o Obama estava vindo pro Brasil, o encontro foi em Brasília, e aí ela estava nesse lugar e ela queria falar, tipo assim, pro Obama olhar para as coisas boas que o Brasil tem. Ela ia ter, tipo, um segundo e ela queria poder falar, tipo assim, Obama, vê as coisas boas que o Brasil tem. Que o Brasil tem muita coisa boa. Sim. Muita coisa boa. E aí, ela... Tipo assim, foi tudo muito rápido. E aí o segurança foi puxar. Tipo assim, foi puxar ela foi tentar falar com o Obama. E o segurança não deixou. E daí, quando tipo, o Obama percebeu que ela queria falar, ele voltou pra ela. E ela, tipo, teve um momento dela ali, tipo, e aí ela conseguiu falar. E ela falou, e uma das coisas que me marcou muito dessa história toda é porque ela conseguiu falar pro Obama olhar para as coisas boas. E aí, tipo, o Obama deu aquele empurrão assim pro cara falar. E uma das coisas que me marcou foi uma frase alguma coisa que ela trouxe para ele que falava assim, ó, once you go, you never go back. E isso marcou muito o contexto do momento que estava acontecendo. Eu não sei exatamente contar a história, mas assim, foi uma das frases que eles conversaram ali e naquele momento isso ficou marcado. E é uma das frases que ela sempre traz, tipo assim, uma vez que tu vai, não tem como voltar atrás mais. Tipo, não é possível mais. Não tem volta. Não tem volta. Você já foi. Já foi. Então, assim, foi muito, muito legal ouvir isso e eu vou pedir pra Carlinha contar a história na íntegra melhor do que eu, tá, gente? Mas, assim, me marcou muito, tipo assim, once you go, you never go back. Não tem como mais voltar atrás. Então, assim, eu vejo a Apto, assim, eu vejo a Refold Woman e a gente vê, e a gente tá construindo e fazendo acontecer esses futuros e projetos e coisas que a gente acredita muito, né? Demais. Com certeza. Lari, eu quero muito te agradecer por ter topado. Se eu pudesse, eu ficava, gente. Olha. Se o estúdio não fosse me expulsar, eu ficaria, tá? Eu ficaria, vou ser muito séria. Porque o papo é leve, que se delícia. deixar, a gente fica a noite inteira, né? E a gente tem tanto, né? Meu Deus do céu. Gente, tomara que a gente saia daqui e vá conversar. Porque assim, olha, eu queria te agradecer por ter topado. Eu fiquei muito feliz que você conseguiu vir até São Paulo. Eu ainda vou ter o sonho de levar o Refold Woman pra outra cidade, de fazer um especial no Rio de Janeiro, naquela cidade maravilhosa. Mas queria muito agradecer de coração. Eu acho que você é uma mulher fantástica, que faz acontecer mesmo. Eu admiro muito isso. A garra, a coragem, a consistência, que isso é foda. Ter consistência nesse mundo caótico que a gente vive é muito importante. E você consegue entregar. Então, assim, tô muito grata mesmo. Eu acho que esse episódio aqui, quem tá ouvindo até o final, quem vai ouvir só uma parte, que seja, ele vai agregar muito a vida das pessoas, que é o que a gente gosta de fazer, né? Acho que quando a gente pensa em propósito... É o nosso propósito. É ajudar as pessoas e não tem como fugir disso. Então, assim, obrigada mesmo. Queria que você deixasse uma mensagem pra essa mulherada. Tem uma câmera só dela aqui, gente. Uma mensagem pra essa mulherada linda e querida que tá ouvindo a gente. Não só mulherada, a gente tem um público grande aí de homens também nos acompanhando. Mas deixa uma mensagem pra quem tá nos ouvindo, quem tá nos assistindo pelo YouTube. E, assim, convida as pessoas pra seguirem Altos, pra comprarem o teu livro. E, assim, deixa uma mensagem pra essa galera, porque eu aprendi muito. Eu sempre falo que eu saio dos episódios diferentes. Esse não foi diferente, não seria de outra maneira. E eu queria que você deixasse uma mensagem final pra gente fechar com chave de ouro esse momento tão especial aqui. Assim, né? Primeira coisa é, sigam hábitos que mudam. Fiquem à vontade pra falar comigo, eu sempre respondo. Eu tô sempre... E eu digo assim, sempre, sempre. Mesmo tendo um montão de gente. Quando é alguém querendo falar pessoalmente comigo, a minha assistente, a Lari fala, mensagem pra você. E aí eu vou e eu paro pra responder. Porque eu valorizo a conexão. Ainda a conexão humana é a mais importante. É a mais importante. E assim, como a gente ficou nessa coisa da intuição e da energia e da fé, a gente foi, né, por esse caminho. Gostei também. Que é isso, misturar o empreendedorismo com o magnetismo da vida e tudo.
um recado que eu deixaria pro mundo, pra vocês, de fato, é o seguinte. Eu ouvi essa frase e eu tô com ela martelando na minha cabeça, que é o seguinte. Eu só dou o que eu recebo. Então, não tem como o mundo te devolver menos. Se você tá empregando nele uma energia positiva, ele vai te devolver. E se quando você me agradeceu, e eu te agradeço, porque na real é troca. Isso é troca. O que você recebe é o que você me deu. Uhum. É o efeito que a gente tá procriando aí no mundo. Então é isso. Quer planta, vai voltar. Ah, não volta na hora, demora, trabalho duro, não tem o que fazer. Mas o caminho é esse, é olhar para esse lado mesmo. Eu tô plantando. Olha, não tem errada. Não tem. A colheita é certa. Não tem como. Às vezes vai demorar. A gente pode até olhar para a grama do vizinho. Uma hora a gente dá uma espiada, a gente fala que não olha, mas tem uma hora que a gente fala assim. Aí você volta. Sempre volta. Puxa aqui. Mas não importa o tempo do outro, o tempo é nosso. A gente tem tempo para tudo. Uhum. Vai demorar. Alguém vai te falar assim, mas como ainda, como eu já ouvi de várias pessoas, como ainda o hábito não, ainda não virou, mas uma hora vai virar. Uma hora vai virar. Porque é o meu tempo. Talvez o meu tempo seja diferente do seu e de tantas outras pessoas. Então é o nosso tempo, a gente planta e a gente recebe. O universo está só retribuindo o nosso esforço. Mas trabalhando, tá, gente? Vamos lá, né? Não é pensando, é trabalhando. Mão na massa. E que delícia tá aqui. Delícia, gente, sabe? eu quero ficar. É bom que a gente termina com vontade de dar um abraço. Vamos dar um abraço? Já vamos dar esse abraço. É bom, né? Mari, Assim. obrigada mesmo. Eu espero que esse episódio tenha chegado no coração de vocês aí, gente, porque realmente foi muito, muito especial pra mim. Já não vejo a hora de estar no ar. Eu também. Já quero tá compartilhar em tudo. Exatamente. Obrigada mesmo. Gente, obrigada por ter mais uma vez nos acompanhado. Vou falar para essa aqui do meio. Mais uma vez nos acompanhado. A gente está muito feliz em encerrar essa segunda temporada muito importante, muito especial para o Italki. Vocês sabem que a gente tem esse cuidado de selecionar a dedo essas convidadas e trazer pessoas que a gente acredita que levem conteúdos realmente importantes e conteúdos relevantes para vocês. E esse episódio não poderia ser diferente, foi muito legal. A Fê manda um mega beijo pra todo mundo. Vocês sabem que ela mora no nosso coração, que ela tava aqui em todos os outros episódios, mas que, né, as coisas vão acontecendo e no momento certo ela vai estar aqui de novo com a gente. E eu só vou dar um spoiler aqui que tem uma terceira temporada que vai vir em 2023, mas que eu já quero convidar vocês pra acompanharem e ficarem de olho nessas novidades aí. Nos siga em @WeForWoman, nos siga em Hábitos que Mudam, nos siga nos nossos Instagrams pessoais, que vai estar aí embaixo em algum lugar, os nossos Instagrams pessoais. Nos acompanhe, deixe seu like. Se você estiver ouvindo pelo Spotify, compartilha, gente. Convida as pessoas para conhecer. A gente está aqui com tanta dedicação fazendo isso acontecer e esse conteúdo é para vocês. E a gente promete que volta com mais. Um grande beijo, muito obrigada por ter nos acompanhado até aqui e até a próxima!